Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o rebanho, visita aos enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e o ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse grande ministério, este importante ministério. Oremos ao Senhor, porque Ele fala tudo sobre essas coisas que estão colocadas aqui nessa introdução. Eu sou o professor Daniel Ramos, nós estamos na belíssima lição 9, o Ministério de Pastor, na relevantíssima lição Dons Espirituais e Ministeriais, que no meu conceito é uma das melhores revistas de EBD que a CPAD já lançou. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 11 é o texto áureo dessa lição. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe que o autor sugere são 3 textos. O primeiro, João capítulo 10, versos 11 e 14, Tito capítulo 1, versos 7 ao 11 e 1 Pedro capítulo 5, versos 2 ao 4. O objetivo dessa lição é refletir sobre a missão de um pastor, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, elencar as características de um verdadeiro pastor, e eu estou ansioso por esta parte, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Eu sei que o desafio dessa lição vai ser olhar para algumas figuras e lembrar desta lição. Eu sei que vocês também estão pensando isso. Ih, meu Deus, fulano não é pastor, porque não tem o perfil que o autor recomendou na lição 9. Vamos lá então? Jesus, o sumo pastor, a expressão grande pastor das ovelhas que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas capítulo 1, 32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte, libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Bom, eu entenderia essa questão de grande de um ponto de vista mais técnico. Nós aprendemos no curso de teologia que no cristianismo não existem sacerdotes, né? Sacerdote é um só no cristianismo, o próprio Senhor Jesus Cristo. E como ele não pode morrer, porque ele ressuscitou, e quem ressuscita não morre jamais, né? Ah, mas as pessoas que ressuscitaram lá atrás, eles não ressuscitaram. Isso é um erro de tradução. Eles voltaram a viver, pois depois morreram novamente, não estão vivos eternamente. Uma pessoa que ressuscitou, ela vive para sempre. Posto isto, se Jesus vive para sempre, assim como cremos, ele é o sacerdote da sua igreja. E como sacerdote da sua igreja não pode ser substituído. Logo, todos os outros, papa, bispo, presidentes, pastores, presbíteros, evangelistas, padres, quem você quiser colocar, não são sacerdotes, não exercem sacerdócio,
Na verdade, são ministros de Deus. E é por isso que todos eles têm um ministério a exercer, por serem ministro. E essas duas palavras estão ligadas a serviço, de servo. Como Jesus é o sacerdote da igreja, então aí está a expressão grande pastor. Não necessariamente nessas coisas que ele acabou de dizer aqui, que é uma glorificação, é um louvor à obra do Senhor, evidentemente, mas do ponto de vista técnico, grande está ligado ao sacerdócio único. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra dessa perspectiva? Em outro momento a gente vai entrar nesse viés, aqui não dá tempo para tudo isso. Em João 10, verso 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe parecem ou lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Sumo pastor, grande pastor, são palavras que se equiparam, né? É o sacerdote da igreja, Jesus Cristo, único. Estas ovelhas não ouvem a voz de outro pastor, o bondoso Salvador. Conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. João 10, 5 e versos 15, né? 5 e 15. Na verdade, para quem estudou o Novo Testamento e as línguas originais, não está escrito o bom pastor lá. A expressão correta é o belo pastor. Porque e esse belo aí não está ligado a essa beleza física, a beleza de perfil, não é nada disso. O cara com cara de cinema, não é nada disso. O belo aí está no estado de contemplação, porque a noiva olha para o noivo e o contempla na sua plenitude. E para ela, ele é perfeito, ele é belo, não há erro nele. A noiva apaixonada não encontra coisa errada no noivo, imagina que absurdo. Então, para ela, as ovelhas, a noiva, ele é belo. Não está ligado necessariamente com a misericórdia de Deus. Apesar de que permitir ser contemplado pela humanidade é um ato de misericórdia, mas o autor está trabalhando mais a tradução em língua portuguesa de que o texto na sua exegese propriamente dita. Enfim, vamos continuar. O pastor dá vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho de apacentar, que ele coloca aqui como pastoril. Eu não me lembro de ter visto essa palavra antes. Pastoril. Os pastores cuidam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, de João capítulo 10, verso 11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus, que equivale ao sumo pastor, o grande pastor aqui no contexto, mostra disposição em dar a própria vida para o seu rebanho. João capítulo 10, 15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar Jesus Cristo, sumo pastor. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal qual ensina a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 4. Bom, em suma, aqui nesse tópico, o autor está dizendo que Jesus diz que ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, observando o comportamento a respeito do rebanho, né? O pastor que apacenta. É um contexto bem judaizante, né? Mas ele esquece também da questão de Davi sendo chamado de o pastor de Israel.
Enquanto Davi é o pastor que comete erros, que explora algumas ovelhas, ainda que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele comete sérias atrocidades. Evidentemente que isso não anula o grande homem que ele foi, mas destaca a sua imperfeição. Davi é o pastor que apacenta do ponto de vista político. Jesus é o pastor que apacenta do ponto de vista teocêntrico, do ponto de vista da transcendência, da imanência de Deus, da presença do Emanuel, do Deus conosco. Ou seja, apacentados como objeto primeiro da vontade de Deus, e não como queria o povo de Israel, né, que pede ao sacerdote um rei como as outras nações têm reis. Mas através de Jesus, Deus Todo-Poderoso volta a reinar sobre o seu povo e como rei de Israel, ele agora de fato é o pastor. E como rei do povo, rei da igreja, ele é o pastor dessa sua igreja. E isso é muito interessante. É bem mais profundo do que foi colocado aqui na revista para nós. A alfinetada que ele dá é bem pertinente, vale a pena um grifo, né? Os verdadeiros pastores devem imitar a Jesus, não explorando de forma alguma o rebanho. O pastor dá vida, ao contrário do falso pastor que explora o rebanho. É por isso que a gente diz que é ministério, serviço, servo. Se você tiver oportunidade, eu acredito que você não vai ter, assim como eu nunca tive, a gente sabe isso através de documentos históricos, dentro da mitra do Papa, por dentro da mitra tem uma frase em latim escrita, mitra é aquele chapéu pontudo que tem na cabeça do Papa. Para quem não sabe, tem uma expressão em latim, servus servorum Dei, traduzindo, servo dos servos de Deus. O pastor é servo dos servos. Né? Aqui não necessariamente é uma autoridade dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva apostólica, ele é um servo que serve a igreja com a sua própria vida e a vida de Cristo. É muito interessante isso. A síntese que o autor coloca para nós aqui nesse tópico é: Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar a respeito desse pequeno introito é a respeito de conhecer as ovelhas. Tá complicado esse negócio de conhecer as ovelhas. A grande pergunta que nós, enquanto ovelhas, fazemos, né? Meu pastor me conhece? Meu pastor sabe quem eu sou? E penso eu que você enquanto pastor, você enquanto pastora, e eu não vou discutir ministério feminino, masculino, não vou entrar nesse mérito, não é o contexto, mas eu tenho N pastoras que acompanham o nosso canal e vou fazer inclusão delas sim aqui neste canal. Aqui nós não estamos preocupados em debates subjetivos, mas em perspectivas objetivas, que é a própria palavra de Deus, e dentro do contexto da palavra, nós entendemos que o pastor conhece as suas ovelhas. Será mesmo? O que é que você sabe sobre as suas ovelhas, pastor, pastora? Antigamente tinha a fofoquinha, né? O pastor sempre sabia as coisas através da fofoquinha. Deixa eu alfinetar também um pouquinho. Hoje, as vidas são vigiadas através das redes sociais. Mas será mesmo? Seu pastor já foi na sua casa? Porque para eu conhecer uma pessoa de fato, eu tenho que, no mínimo, conhecer a casa dela. Como é que eu conheço alguém no seu contexto que ela vive? Qual é a realidade que ela está? Enfim, vamos lá. O autor coloca um quadro aqui que eu acho fantástico, eu gostei muito. A multiplicidade da missão pastoral, ou seja, da atividade do pastor. A atividade pastoral é doutrinária, ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus, apologética,
Para quem não sabe o que é apologética, significa defesa, né? Defesa da fé, né? Ou apoio à fé. Talvez seria, você vê na reportagem, né? Fulano está fazendo apologia ao crime organizado. Ou seja, ele está apoiando a causa, né? É o apoio de fato, não é só uma coisa oral. Pastoral. Evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visita, reconciliação. Eu diria que é acompanhamento de todos, né? Não é só de novos convertidos. Todos devem ser acompanhados. Administrativo. Administrar os recursos da igreja local. Patrimonial, financeiro, humano. Recursos humanos também. Nós precisamos de recursos humanos dentro da igreja. Ele esqueceu de colocar aqui na revista. Mas, enfim, ficou bem interessante o quadro e você pode até acrescentar mais coisas, que é de fato, né? Isso é muito interessante. Ah, mas é muita coisa para um pastor fazer. Ai, querido, então vai procurar outro lugar para trabalhar, porque a tarefa é essa. Se você não concorda, é porque você não tem chamado, né? Quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa. Segundo tópico da característica, a característica do verdadeiro pastor. A primeira coisa que ele destaca é um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas sem o caráter de um pastor íntegro. Comunicabilidade, oralidade não é definitivo. Lembrem-se de Jesus Cristo. Jesus falava, mas tudo que ele falava a gente via ele fazendo. Orai sem cessar. Quando você olhava para Jesus, ele estava orando. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele fez primeiro. Então, faça o que eu faço e faça o que eu mando, né? Faz o que eu faço e faz o que eu mando. Porque só fazer o que eu faço, mas não fazer... Só fazer o que eu mando, mas não fazer o que eu faço é complicado. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Ou seja, a vida dele é uma e o que ele prega é outra. As duas coisas não se encontram ou não se confirmam. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto, de simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Mateus 7, 24 ao 27, 23, 2 ao 36. Exemplo para os fiéis e os infiéis. Sim, o pastor da igreja ele é o exemplo físico. Apesar de que você não deve viver a sua vida olhando para fulano ou para Beltrano, independente se é pastor ou não. Você deve viver a sua vida olhando para Cristo. O nosso alvo é Cristo. Mas do ponto de vista social, acaba assim sendo exemplo. E não tem como recorrer desta questão, né? O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2, 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Aliás, se tem amor, tem todas essas outras coisas. Se não tem amor, aí fica complicado. Eu não consigo ver uma pessoa que tem amor, mas não tem mansidão. Tem amor, mas não tem bondade. Tem amor, mas não tem mansidão. Tem amor, mas não tem autocontrole. É complicado, né? Qualquer coisa é brigando, é gritando, é quebrando pau e é complicado. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que um pastor.
atesta ao fiel, deve ser demonstrada igualmente aos fiéis. 1 Timóteo 3,7. Ele não é um pastor maravilhoso para a sua igreja. Ele é um pastor maravilhoso para a sociedade. Eu conheço um caso de uma pessoa que pediu para ser velada na igreja, uma figura da comunidade, e o pastor negou o espaço da igreja simplesmente porque aquela figura de uma relevância grandiosa para a comunidade, é uma pessoa que militou asfalto, creche, segurança pública, enfim, essas pessoas que a gente sabe que são lideranças de uma comunidade. E o pastor alegou que não ia deixar velar a pessoa no templo. O templo era um bom templo, um templo grande, que teria espaço para receber a comunidade. Aí estava num local bem relevante no contexto geográfico daquela comunidade. E o pastor disse, não, ela não vai ser velada aqui porque não é membro da minha igreja. Isso é péssimo. É péssimo porque no momento de acolhida seria fundamental a perspectiva evangelizadora da Boa Nova. E no momento de fragilidade como esse, é perfeito para testemunhar o amor de Cristo e a misericórdia para com a família enlutada. Infelizmente, né? Perdeu uma grande chance. E aquela igreja, com certeza, foi... Porque o comportamento de um pastor acaba sendo remetido por toda a igreja. Um pastor preconceituoso é uma igreja preconceituosa. Uma igreja, de fato, é o seu pastor, ainda que não na sua totalidade, mas ela acaba recebendo tudo aquilo que o pastor faz, porque o pastor age em nome de uma comunidade de fé. E, de certa forma, se esse líder age de forma ruim, a comunidade de fé é entendida como uma comunidade que age de forma ruim. É complexo isso. O pastor é um exemplo para a sua própria família. Ele trabalhou que deve ter um caráter íntegro. Ele trabalhou que o pastor deve ser um exemplo para os fiéis, ou seja, interno para a sua comunidade de fé, e para os infiéis, para aqueles que não são da comunidade de fé, ou seja, para dentro e fora da igreja. E agora está falando da questão da família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Verdade? O pastor de uma família é o pai ou a mãe. No caso, né, que só tem a mãe. São essas pessoas que apacentam a família. É por isso que eu não vou discutir com vocês a respeito de pastor ou pastora. Se uma mãe pode apacentar uma casa, ela pode apacentar uma igreja. Isso é ponto final. Não é instituição divina? As duas únicas instituições de Deus são a família e a igreja. E a igreja começa na família. Se ela pode apacentar um lar, por que ela não pode apacentar um? Enfim. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo 3,4. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu não estou militando que deva ter pastoras na igreja. Não é isso. Aliás, eu não milito nada, para falar a verdade. Nem isso, nem nada. A única coisa que eu, de fato, levanto a bandeira é do evangelho. Essas discussões não me prendem, você nunca vai ver um desses debates. Mas estou defendendo a legitimidade dessas pastoras que estão exercendo o ministério na frente de lugares constituídos, que constitui ministério feminino. É isso que eu estou dizendo. Em nenhum momento eu estou dizendo, na Assembleia de Deus tem que ter pastora. Eu não estou falando isso, não. Em nenhum momento. Nenhum momento. Aliás, eu não estou preocupado com essas questões. Isso não é da minha alçada. Síntese do tópico 2 do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, para os infiéis e para toda a sua família. Vamos para o 3º tópico da lição de hoje. Até então eu estou vendo ela muito gostosa, tipo aquele arrozinho com feijão que a gente come. Não surpreendeu muito, não.
O ministério pastoral. Talvez essa lição, né, o ministério de pastor, seja a mais aguardada da revista inteira. Ele começa esse terceiro tópico abrindo a questão da missão, a missão do pastor propriamente dito, depois a questão da missão polivalente e depois os cuidados com os falsos pastores. Vamos ver o que ele trabalha aqui neste contexto. A missão pastoral. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento, tem um significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador. O próprio Jesus vira para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, mas Jesus dá a Pedro o privilégio de apacentá-las. Dando-lhes o ensinamento espiritual, o alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías 40, verso 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. É verdade. Um pastor nunca é queixoso, né? Nunca tem desculpa, nunca está reclamão. Imagina, ninguém merece um pastor reclamão. Ah, como é difícil. Meu querido, se você entende que é difícil, se você entende que é pesaroso demais, sai daí que aí não é esse lugar, né? Alguém disse para mim, eu não me lembro quem, diz que ser pastor é igual ser mãe, é padecer no paraíso. É difícil? Claro que é. Mas pergunta a alguma mãe se ela quer abrir mão de ser mãe, né? Não quer de jeito nenhum, né? Uma missão polivalente. Vamos ver o que ele vai dizer a respeito dessa palavra, né? Polivalente. Ele gosta de colocar umas palavras um pouco complexas na lição. Parece que ele esqueceu que a lição da EBD é dada para todas as classes, né? E a gente não pode ficar dificultando as coisas. Tem irmãos sábios, evidentemente, bem preparados, e por que não dizer preparado de forma acadêmica, né? Fez faculdade de teologia e tudo para dar aula, mas nós temos igreja onde os irmãos são semi-analfabetos, e é o que tem para dar aula. A comunidade ali, infelizmente, não pode escolher muito, é o que tem. A missão pastoral também é múltipla, polivalente, múltiplo, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos. Oba, ele colocou recursos humanos aqui, disponíveis para toda boa obra da igreja local. Está sob seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais, das finanças, que agora eu estou colocando, e humanos da igreja local. O cuidado contra os falsos pastores. Vamos ver. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que lhe repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo nas ovelhas, apesar de que em Israel não havia esse ministério de pastor. Ministério pastoral, não necessariamente como acontece aqui no Novo Testamento. Mas vamos entender o exemplo. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e nas ovelhas. Ezequiel 34, verso 2, parte C. Exploravam o rebanho e não poupavam, 34, verso 3, e não demonstrava amor pelas suas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem, 34, do 4 ao 6. O próprio Deus é contra os falsos pastores, Ezequiel 34, do 8 ao 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quanto da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que esse retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Tito, verso 9 ao 11. Síntese do tópico terceiro, que deixa um pouco a desejar no meu consentimento,
Se você estiver em uma posição contrária, por favor, coloque aqui embaixo. Eu não necessariamente vi nada de relevante aqui. Infelizmente, não é a primeira lição dessa revista que está deixando a desejar, mas vamos caminhar para ver até onde o autor nos conduz. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Eu senti falta de uma pegada mais relevante e não... O que eu vou dizer para os irmãos não ficarem chateados? Porque o pessoal fica chateado quando eu faço críticas à lição, né? Como se a lição fosse canônica. Não, irmãos, só a Bíblia é canônica, nem a harpa cristã é canônica. E tudo que não é canônico é pautado de crítica. Né? Ah, mas é crítica construtiva e não crítica negativa. Não existe crítica construtiva nem negativa. Crítica é crítica, construtiva ou negativa é o que você faz com a crítica. Eu penso que a lição foi mais protocolar de que teologal. Ou seja, como que se limpa a casa? Limpa-se a casa, primeiro passando uma vassoura, depois passando um pano molhado e depois, se o piso permitir, encerando a casa. Protocolo. Agora, como que se limpa uma casa? Devemos limpar uma casa tantas vezes por semana por causa disso, disso, disso e disso. Devemos limpar a casa com zelo e cuidado por causa disso, 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 disso. Faltou a pegada teologal. Ficou muito protocolo, como se tivesse medo de esbarrar em alguma coisa. Né? Essa semana eu fiquei... Acho que foi essa semana mesmo. Eu fiquei muito triste quando eu vi um grande pastor, inclusive faz parte da mesa diretora da CGADB, se não me engano. Salvo engano, por favor. Falando a respeito dos melismas, né, dos cantores. Meu Deus, um homem que eu tenho uma profunda admiração e evidentemente não vai diminuir minha admiração para ele, mas no momento da exposição da palavra, ele fazendo críticas a isso, né? E eu fiquei muito triste com relação ao seu comentário, primeiro porque da figura que estava falando, traz uma repercussão, né? Da envergadura de quem estava falando, traz uma repercussão. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, irmãos. Tem que usar melisma, não tem, tem que enfeitar o louvor, não tem. Primeiro, tem isso na palavra? Não. Então, por favor, no púlpito, atenha-se a defender a perspectiva da palavra. Defender no púlpito perspectivas pessoais é infantil. É desrespeito com o próprio ministério em exercício. É desrespeito com os colegas. É desrespeito com os cantores. Você não é da área do louvor. O que você entende de louvor? Esse negócio não é apacentar? A Bíblia não diz uns tem salmos, ou tem hinos, ou tem profecia. Então fica no seu canto. Contribua com aquilo que o Senhor te deu, sem precisar criticar a contribuição do outro, ou o método de contribuição com o outro. Qual que é a minha contribuição? Professor. O que eu posso ajudar a igreja para ser melhor? Sendo professor, ajudando a ler a revista, como os irmãos falam, nossa, eu amo que você lê a revista. Leia a revista, faz comentários em cima da leitura. É isso. Contribua com o que você tem. Como o Senhor disse para Moisés, o que tens em tuas mãos? Um cajado, Senhor. O que eu tenho na minha mão? Um ensino, Senhor. É isso que abre o nosso caminho. Se eu trabalho em apacentar, apacenta na palavra. O grande desafio de nós, e agora eu falo enquanto ovelha, enquanto igreja, é ser apacentado por pessoas que não são maduras o suficiente para distinguir entre a palavra e a sua opinião pessoal. E insiste em se comportar com velhos coronelismos, achando que esse tempo, esse tipo de linguagem funciona. Irmãos, vamos vigiar. Mas louvor é louvor. Você não precisa ficar fazendo melisma no louvor, não. Eu uso outra palavra lá, tipo chocarrice mesmo, ele debocha dos irmãos. Eu acho isso de uma forma
tão não amável, tão não misericordiosa, tão desprezível, tão chula, tão baixa, né, para não dizer outras coisas. E o que mais me deixa irritado é que é uma pessoa que eu admiro, e admiro muito. Um homem sempre tem umas palavras maravilhosas, umas ministrações maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, e não vai diminuir, porque nós não somos medíocres para analisar uma pessoa toda por uma característica apenas ou por um erro que ela comete, imagina. Você tem que ver a pessoa pelo seu todo, evidentemente. Quem é de baixo que analisa por baixo, né? Mas essa coisa que repercutiu bastante. Né? Primeira, mas você está cantando para Jesus, então não precisa fazer desse jeito. Você não está cantando para nós, não? Pois é justamente que é para cantar para Jesus que a pessoa deve que oferecer o que ela tem para Jesus. O que tens em tuas mãos, Moisés? Um cajado, Senhor. Eu sei cantar desse jeito, Senhor. Então canta para mim, Moisés. Fazendo aqui um paralelo. Canta para mim. Né? Se é para Jesus, por que você está decidindo como que deve ser para Jesus? Se é para Jesus, deixa que ele decide se ele gosta ou não, se ele se agrada ou não. Aliás, tem uma coisa que Jesus está pouco se importando, acredito eu aqui no meu pensamento, claro, é com a técnica. Jesus está preocupado com o coração verdadeiramente aquebrantado, o adorador. Então isso é muito... Amados pastores, se eu posso dizer alguma coisa a vocês, eu acredito que sim. Sou professor há muitos anos, tive e tenho N amigos pastores que a gente conversa praticamente diariamente, troca dedo de prosa diariamente a respeito de perspectivas. E eles me ensinam muito, evidentemente. Meu próprio pastor é um homem maravilhoso aqui na Assembleia de Deus em Belo Horizonte. Agora, diminui menos o pessoal demais o evangelho. Mas um pastor não pode expressar opinião pessoal? Claro que pode. Não no púlpito, não é o lugar. Isso é falta de postura, no mínimo. Né? Não no púlpito. No púlpito é o lugar de ser ministrado a palavra. Quer fazer coisa pessoal? Abre uma conta no Facebook, lá você não pode colocar, né, títulos. Lá você tem que colocar seu nome, porque são pessoas. Você vê no Facebook, não tem que colocar o professor Daniel Ramos, lá é Daniel Ramos. Então, você quer manifestar opinião? Bota lá, todo o seu direito, claro. Qualquer um, enquanto pessoa, você tem o direito. Mas enquanto pastor na tribuna, sustentado por dízimos e ofertas, você deve ao povo aquilo que o povo lhe designa fazer. O que o povo designa fazer? Seu ministério. Porque um pastor é pastor porque ele é reconhecido pela sua comunidade. É a comunidade que o reconhece. Apesar de que não existe nenhum pastor que a igreja levanta ele, né? Ela só reconhece o ministério. Quem levanta um pastor é Deus. E a comunidade de fé reconhece esse ministério. Então, em respeito a todos e o próprio ministério, atenha-se à palavra. Porque é isso que importa. É isso que sustenta. Conclusão, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir seu precioso rebanho da Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de Nosso Senhor, segundo Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar no seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e apoiemos com amor e o seu carinho. Termina quase com a defesa de classe aqui, né? Mas tudo bem, tá válido, por que não? Evidentemente. Bom, irmãos, termine a aula convidando a sua turma a levantar um clamor pelo seu pastor local. Eu creio que isso vai ser muito importante. Esse exercício, né? Levantar a turma para orar pelo seu pastor. Isso é muito importante. Deus abençoe nossos pastores. Deus abençoe. Obrigado.